A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, irmãs que vão ouvir esse áudio. Estamos aqui, irmãos amados, gravando esse áudio. Quem vos cumprimenta é seu irmão em Cristo, Diácono Evandro Antônio Quirina, da IPFD de Angatuba, São Paulo. Estamos aqui, irmão, fazendo esse áudio aí, um tipo de um estudo, né? Quem sou eu para fazer estudo, mas como me pediu para mim, o Diácono Grace pediu para a gente fazer aí uns estudos, para ele postar, então vamos fazer aí um estudo, e hoje vamos fazer sobre louvor, né? Vamos começar falando sobre louvor, como que é o louvor, né? Como nós podemos ouvir o louvor, como nós podemos aí estar postando louvor, ouvindo louvor, porque tem pessoas que falam, falou em Deus, tá bom demais, mas não, temos que ver bem certinho se o louvor tem aí, vem do Espírito Santo de Deus, vem de Deus, porque muitos louvores hoje em dia só louva o homem, louva o inimigo, como os irmãos viram lá no áudio que eu postei do pastor Eduardo lá, que Deus falou para ele, não, esse povo está louvando o inimigo, não a mim. Esses gospel parados de hoje em dia não louvam a Deus de jeito nenhum, porque Deus não habita onde tem vaidade, adultério, política e mais pecado, Deus não habita. Então nós temos que cantar, louvar a Deus, aí com louvores antigos, de pessoas aí que morreram já na doutrina. A gente fala doutrina, né? A gente não sabe como é que morreram, mas a gente imagina que se morreram na doutrina. Os assembleianos antigamente tinha mais doutrina. Até o missionário Miranda Saudoso disse uma vez, né, que a Assembleia de Deus antigamente tinha mais doutrina que a Deus Amor, tinha muito mais doutrina. Então, ele conheceu a Assembleia Antiga. Então, a gente fala que morreram na doutrina, né? Agora de hoje não, de hoje de 2014 para cá, misericórdia. Já estão nas redes sociais, já estão aí no adultério, cortando o cabelo às mulheres, os homens andando de qualquer jeito, casando de novo. Então vamos ver os louvores aí, que Deus sempre está nos abençoando, e mais ainda os irmãos da PFD, que Deus tem dado louvor a eles, é coisa mais lindo, louvores espirituais aí, sem sombra de dúvida, muito, muito bom. Muito bom os irmãos que estão aí escrevendo louvor legitimamente do trono de Deus. Então, irmãos amados, vamos aí, vamos orar um pouquinho, né? Fazer alguma oração, nós já vamos ler aí uma palavra, nós já vamos aí meditar. Glorioso Deus e Pai Santo, Jesus querido, Senhor dos céus e da terra, mais uma vez, ó Pai, aqui estou na Tua presença, para lhe pedir perdão, Jesus, das minhas falhas, dos meus pecados, de tudo aquilo que eu pratico errado às vezes, ó Pai Santo, mas o Senhor tem nos ajudado, nos dado força, nos dá sabedoria, entendimento da Tua palavra, Senhor Jesus, para nós não ficar só, Pai, falando, não ficar só, Pai Santo, falando, mas também obedecendo, Jesus querido. Temos que pregar e viver e mostrar na Tua palavra o que falamos, senão não vai adiantar eu pregar e dizer que eu acho, não, o achismo não adianta nada, Senhor. Abençoa os irmãos que vão ouvir esse áudio, esse estudo, que o Senhor venha abençoar a vida dele, dá entendimento a ele, dá sabedoria a cada um, Senhor, para ouvir, para meditar, para guardar contigo, Senhor Jesus querido, tudo que nós vamos falar aqui, provando na Tua palavra, Senhor. Abençoa a família de cada irmão, de cada irmã que vai ouvir. Abençoa mais e mais, Senhor, pelo Teu poder, pela Tua graça, Tua misericórdia. Realiza, Pai, nossas vidas, o Teu poder, a Tua obra gloriosa e maravilhosa, Senhor Jesus. Derrama o Teu poder, a Tua graça, Tua misericórdia sobre nós, é o que mais nós precisamos, Senhor, é de entender mais a Tua palavra, é buscar mais a Ti, Senhor, buscar mais sabedoria que vem do alto, para nós poder, Senhor Jesus, ministrar a Tua palavra. Ó Jesus, ensina nós a orar mais, ensina nós a amar mais o próximo, ensina nós, ó Pai, a perdoar mais, ensina nós a se humilhar mais, Senhor Jesus. Dai-nos força e graça, ó Pai, das Tuas mãos, dai-nos sabedoria, ó Pai, entendimento. Ó Jesus querido, ajuda mesmo o Teu povo, ajuda a Tua igreja, em nome do Senhor eu te peço, faz a obra gloriosa, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Então, meus irmãos, nós vamos ser breve também, não precisa ser aí um áudio de 1 hora, 2 horas, não, isso aí não precisa, a gente também não tem tanta capacidade assim, né? Vamos falar
Vamos ler aí Colossenses 3,16, né? Vamos ler um versículo para nós já meditar mais na palavra de Deus e contar algumas situações aí que aconteceu comigo, o que aconteceu, o que levou eu a ouvir esses louvores do antigo há muito tempo já. Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então, para nós viver cantando hinos, salmodiando, hinos espirituais, hinos aí que louva a Deus de verdade, hinos que agrada ao Senhor, não esses louvores aí que só louvam ao homem, porque isso, aquilo, é só vitória, porque Deus conhece, porque isso, aquilo. Não, então vamos louvar a Deus, porque uma vez, amados irmãos, eu já contei isso aqui, uma live que eu estava fazendo, sempre falo na rádio, às vezes, na live da rádio, sempre eu falo que eu já fiz prova com Deus, uma certa vez, já faz 2 anos disso, 2, 3 anos, se não me engano. Uma certa vez eu estava ouvindo esses louvores dessas duplas antigas, era antiga a dupla, né? Mas depois eu comecei a ver que eles estavam cantando, fazendo filmagem, fazendo vídeo, cantando com cantores mundanos. Eu falei, meu Deus do céu, como é que é isso? Fiz uma prova com Deus, né? Como aprendi com o pastor Eduardo. Qualquer problema, irmão, faz uma prova com Deus. Precisa você ficar debatendo. Faz prova com Deus, que Deus vai te mostrar, vai te provar de qualquer jeito. Eu pensei, né? Falei, vou fazer uma prova com Deus. Senhor do céu, o que eu faço? A gente gosta desses louvores, mas estão aí ó, na filmagem, no vídeo. Isso não é agradável, Senhor. Mostra para mim, usa alguém para falar, para orientar, para a gente ter uma pregação, alguma pessoa falando para a gente. Um dia, bem tranquilo, o pastor Eduardo posta lá um áudio, aquele áudio que muitos irmãos já sabem, né? Sempre eu coloco na rádio lá. Você que é da EPFD e vive ouvindo aí esses pregador que era doutrina, foi doutrina, hoje não é mais. Tire o seu canal, se você acredita que eu sou um homem de Deus, abençoado, revelado por Deus, esse ministério foi revelado por Deus, tire o seu canal. Pastores aí que começou na doutrina antigamente, ele pregava a verdade, hoje está no vídeo, nas filmagens, então tire o seu canal. E eu naquilo, meu Deus, aí está, cantor e pregador, uma coisa só, que pregador prega a palavra, e o cantor prega a palavra cantada, leva a mensagem cantada, a mesma coisa. Na hora eu falei com o pastor Eduardo, perseguindo o pastor Eduardo, assim, louvor. Ele disse, olha, não estamos sabendo, mas vamos ver, vamos pesquisar. Vamos ver isso aí, porque eu falei a mesma coisa, para mim eu estava fazendo prova com Deus e agora isso aí foi na mosca, como diz, tá? Foi em cima mesmo do pedido. Então, para mim deu certinho. Pronto, já excluí tudo. Tudo aqueles... Foi na hora. Peguei, já excluí tudo o louvor que eu tinha. Tudo louvor dessa dupla antiga. Mas, falei, agora só vou ouvir louvores dessa dupla que já algum deles já morreu. Por exemplo, o Antônio Arino, um deles já morreu em 2011. O Arino canta com a esposa dele lá, mas canta fazendo vídeo, não acabou. Também muitas duplas que eu ouvi antigamente morreram. Algum morreu. A vez morreu a dupla, dois da dupla. Arlindo Tenor já morreu os dois. O irmão Morales, um deles que eu sei que já morreu. O Célio Morales, eu vi no comentário. Então eu vou lá sempre pesquisar nos comentários. Aí vi lá no LP do irmão Morales. É lá uma sobrinha dele, meu tio Célio Morales já partiu faz tempo com Jesus, faz tempo que está lá. Então, aí tirei já, um deles já foi. Não sei se o outro já foi também, não pesquisei mais. Um deles já foi faz tempo, quer dizer, a dupla acabou. Não estão mais hoje cantando no WhatsApp, no Facebook, na filmagem, não estão mais. Se o outro estiver vivo, o problema é dele, mas a dupla que cantava acabou, parou. Então, eu sempre fazia prova com Deus, então acabou. Eu peguei e falei, agora só vou ouvir, vou pesquisar primeiro se a dupla está viva. Se está pesquisando uma dupla aí muito antiga, falei, meu Deus, eu vou ver, porque é muito bonito o louvor. Não lembro que dupla que é mais, mas aí fui indo.
Fuinho estava bonito, estava lá, nossa, só. Aí chegou numa hora lá, apareceu um vídeo deles cantando, estão vivos. O WhatsApp deles, falei, não, sai fora, tô fora. Tô fora e chega, nem procurei mais. Então não adianta, tem que pesquisar, porque senão não vai adiantar. E mas irmão, eu ouço o louvor essa dupla aí que tá viva, mas quando eles estavam na doutrina, aí sim, não, aí não, da mesma maneira. Mas como que eu posso provar na Bíblia que eles já não estão mais, já estão corrompidos? O louvor deles no começo, na década de 70, era uma maravilha. Eles estavam lá cantando na doutrina, mas hoje estão vivos. Não canto mais na doutrina, não estão mais na doutrina. Será que eu posso ouvir os louvores antigos deles? De maneira nenhuma, né, irmãos? Porque tudo se corrompeu. Se corrompeu tudo. Pode ver lá Ezequiel, vamos ver. Eu fiz prova com Deus, ele mostrou nesse versículo, Ezequiel 18, versículo 24. Pode ler para você ver e medite, porque eles estão desviados. Mas como assim? Eles não bebem, não fumam, não jogam, mas você vai ver se não torce para futebol, para ver na televisão deles lá, para ver as redes sociais deles. Mas vamos ler o porquê que eles estão desviados. Ezequiel 18, 24, Deus me mostrou esse versículo quando eu estava fazendo prova com Deus também sobre isso, sobre esse hino antigo, mas estão vivos, mas antigos, será que pode? Vamos ver para nós ver. Ezequiel 18, 24. Mas desviando o seu justo da sua justiça e cometendo a iniquidade e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Entendeu? Deu para entender certo aí? Desviou-se o justo. Ele está fazendo o quê? O que o ímpio faz, ele está fazendo. O ímpio tem redes sociais? Ele também tem. O ímpio tem televisão? Ele também tem. O homem ímpio anda sem camisa? Ele também anda. A mulher ímpia corta o cabelo? Ela também corta. Então, estão desviados dentro das igrejas. Estão todos dentro das igrejas, desviados. Então, por que eu vou ouvir um louvor antigo deles? Se Deus não tem mais memória, não leva mais memória, o que eles fizeram no passado, acabou. O que eles fizeram no passado não tem mais valor para Deus. Não tem mais valor de jeito nenhum. Podemos ver também lá em Tiago 2, versículo 10, que lá diz que se alguém guarda toda a lei e tropeça num só ponto, tornou-se culpado de todos. Então, não a lei de Moisés, ele está ali, Tiago está se referindo também à lei de Moisés, né? Que a turma lá guardava a lei, mas tropeçaram num só ponto lá, pronto, perdeu tudo. E nós também estamos aí fazendo, servindo a Deus, na lei de Deus. Se nós estamos aí na lei de Deus, servindo a Deus pela lei do Senhor, e nós estamos aí tudo na doutrina completinha, né? Tudo certinho. Mas aí a pessoa vai lá e tá tudo que maravilha, Santa Ceia, é uma bênção, é um irmão, uma irmã aí de doutrina, mas você vai ver lá no fundo, lá no cantinho, ele tem guardado lá um símbolo do time de futebol de lá, ou ele tem aí, ou ele faz um vídeo, ele assiste um vídeo, está assistindo televisão da mesma maneira. Então, tropeçou num ponto, perdeu tudo. Por isso que o louvor também temos que pesquisar, porque se eu ouvir o louvor desses cantores antigos, mas fulano está vivo, mas naquela época ele estava na doutrina. Estava na doutrina, hoje não está mais. Como o pastor Eduardo disse, eles eram doutrina, hoje não são mais. Então, como diz aqui Ezequiel 2:24, perdeu tudo. Deus não leva mais em consideração, Deus não leva mais em memória o que foi feito. Mas ele ganhou muitas almas, ele merece ir para o céu porque ele está desviado, mas merece para o céu. Não merece porque Deus não leva desviado para o céu. Deus não leva crente torto, crente no pecado.
crente que está na vaidade, na política, no adultério, segundo, terceiro casamento, não, de jeito nenhum. Então, o louvor, nós temos que aí pesquisar. Se a pessoa morreu na doutrina em 2014, 2013, para trás, aí sim nós temos certeza que ele nem chegou a conhecer quase as redes sociais. Não podemos também investigar a vida da pessoa, como ele viveu, como ele andava, não, isso aí Deus sabe, Deus conhece cada coração, Deus sabe tudo. Então nós temos que ver, morreu na doutrina? Sim, está na doutrina, então vamos ouvir. Aí, mas não, por mim, pode procurar os louvores que eu toco aí a 1h da tarde, pode procurar o louvor que eu posto, pode ver se está um cantor vivo. Se tiver um cantor vivo aí, me avise, mas não vai achar, porque eu pesquiso muito bem. Eu procuro bem, se eu tenho dúvida, eu não coloco, não posto, não pego, não baixo, porque eu estou com dúvida. Se eu tiver dúvida, eu não faço. Então vamos aí estar sempre pesquisando, sempre. E tem cantor aí que morreu no adultério, né? Não vou falar o nome, mas muitos irmãos já sabem. Cantores aí que morreram no adultério. Eu nunca ouvia sempre, ouvia antigamente o louvor dele no outro ministério lá, eu ouvia. Mas aqui eu soube que ele morreu no adultério, não ouço mais de jeito nenhum. Nunca mais ouvi. Também, um aí que eu gostava muito, morreu em 2018. Mas depois eu descobri que ele era o rei do Telegram, do Instagram, né? Eu gostava, era o rei da rede social. Eu falei, misericórdia. Arranquei tudo também. O que eu cismar, eu vou tirando. Mas essa aposta aí no repetido, é repetido, que eu posto, que eu gosto. Muito da minha juventude. Antônio Arline mesmo eu ouvia em 1982, 83, que eu comecei a ouvir. Então tem esse louvor aí que marcou muito a minha vida, muito meu começo no Evangelho. Com 15 anos, em 1983, eu me converti, ouvindo esses louvores. Então está marcado, gravado na minha memória também, muitos louvores, mais de 35, 36 louvores gravados na memória. É só antigo, que Deus colocou na minha memória. Tentei cantar uns louvores aí, quando eu estava em outra igreja lá, um louvor dessa cantora mundana aí, que sempre cantava aí. Tentei gravar na memória, mas não consegui. Mas aí, eu estava dormindo na madrugada, acordava, cantando louvor. Eu acordava com aquele louvor na memória, na cabeça, cantando. Aí eu ia lá só no computador, ligava, para mim definir a estrofe certinho, qual que era, pronto, já estava gravado. 36 louvores aí gravados na memória, graças a Deus. Nunca busquei fazer isso, mas Deus, Ele sempre sabe o que Ele faz para a gente, Ele sabe a necessidade, Ele sabe para que nós vamos usar, então Ele vai fazendo aquilo que é útil à sua obra, como diz 1 Coríntios ali, 12, 7 ali, tudo dom que Ele dá conforme a necessidade da sua obra. Então, eu nunca busquei dom, não, nunca. Se eu falar que eu busquei, eu minto. Nunca. Se eu tenho esse dom que Deus me deu, porque Ele quis, eu nasci com Ele já. O dom da palavra sabedoria, já nasci com Ele. Nunca precisei buscar dom e não busco dom, porque eu não sou digno de ficar buscando dom. Eu sei que eu sou falho, eu sei que eu posso falhar, posso errar e entristecer o Espírito Santo, isso eu não quero, jamais eu quero. Então, eu prefiro ficar assim. Se Deus quiser me dar dom, Ele me dá. Se Deus sabe a hora certa de me dar o dom. Por isso que eu gosto de louvar o Senhor com o dom que Ele me deu, de louvar a Deus com louvores antigos, que eu mesmo fiz playback, com o programinha lá, Vocal Remover lá, eu fiz o playback. Não ficou 100%, mas 90% saiu a voz e já tá bom demais para me louvar a Deus. E gravei no pendrive todos os playback e pronto. Então, é assim que eu faço. Então, amados irmãos que estão ouvindo esse áudio, vão ouvir, né? Vamos aí sempre estar ouvindo, pesquisando o louvor que nós vamos ouvir, que nós vamos cantar. Mas fulana lá daquela igreja está viva, mas antigamente ela era criancinha. Não. Era criancinha, louvava bonito, sim. Mas hoje estão mudando, estão no mundo, estão na vaidade, pintando o cabelo, estão aí nas redes sociais. Perdeu tudo, como diz aqui Ezequiel 24, não leva mais em memória, a justiça que fez, não leva mais em memória, acabou. Mas não,
Deus não leva em memória. Para Deus tem que ser hoje, agora. Ah, mas diz que tem que ter um depósito de jejum. Isso aí o crente tem que fazer e continuar na fé, continuar na perseverança. Para Deus também considerar o que ele fez, o que ele jejuou, que ele orou bastante. Se ele estiver na doutrina, Deus considera. Mas se não tiver também, perde tudo, perdeu tudo o tempo. Perdeu todo o tempo. Então vamos a fazer tudo diante da palavra de Deus, como diz 1 Coríntios 14, 40 ali, tudo com decência e ordem, decentemente com ordem. Então vamos louvar a Deus, mas louvores espirituais, louvores e cânticos espirituais que louvam a Deus, que agradam a Deus, não louvores gospel, louvores aí de cantores casados de novo, de cantores aí torcendo para futebol, de bermudão, de vai para praia, né? Como o pastor Eduardo sempre fala aqui no lá, que vai sempre para praia e tal. Então, por que nós vamos se misturar com o mundo? Por que nós vamos misturar com o mundo? Não, nós estamos misturando com o mundo dessa maneira. Dessa maneira, estamos aí fazendo o que eles fazem, da mesma forma. Da mesma forma, mas eu não faço. Mas fazemos da mesma forma. Ali Romanos 1,32, você não faz, mas concentra os que fazem. Então, está fazendo da mesma forma. Não adianta querer tirar aí o corpo fora, porque está fazendo da mesma forma que nós fazemos. Temos que evitar, afastar de toda a aparência do mal, afastar de tudo aquilo que não agrada a Deus. Ah, mas eu vou ficar cantando esses louvorzinhos antigos. Ué, eu fico. Eu louvo a Deus com esses louvores antigos, com esses louvores, nem que seja eles toda vez é eles mesmos e acabou. Se Deus me der mais louvor, mais antigo na minha memória, amém. Eu fico grato a Deus, eu agradeço a Deus. Mas, enquanto isso, eu vou louvando a Deus com esses louvores aí que Deus me deu na memória, que eu fiz playback. Por quê? E eu fiz playback era em 2012, mais ou menos, que eu fiz esse playback. Só louvores antigos, só esses aí. De outros não deu para fazer, porque eu não conseguia cantar. E se eu cantar olhando o papel, me perco tudo. Então, eu não sei, até a harpa. Eu acho lindo os irmãos cantar, mas eu não consigo cantar. Leão, não. Só um que eu consigo, que é o 15 lá, a conversão, que eu gravei mais ou menos na memória, mas os outros não. Os outros eu gosto demais. Eu gosto demais dos outros louvores, seu 15, então, 15, então marcou minha vida, marcou a época que eu me converti lá em Itapetininga, que eu aceitei Jesus com 15 anos em Itapetininga. Então, me marcou demais a minha vida, o 15. É maravilha. Então, amados irmãos, é isso aí. É esse pequeno estudo que eu estou fazendo aí, meus amados, para nós aí sempre estar lembrando, sempre estar louvando a Deus com louvores espirituais, de quem fez louvor, de quem recebeu o louvor para escrever, esteve na doutrina. Não adianta, porque fulano canta bonito, cantou bonito, canta. Bonita a letra mas e ele? Como é que ele está? Ele está na doutrina? Não, ele faz vídeo, ele faz vídeo, tem redes sociais, casou 3 vezes. Então pula fora desse povo, pula fora desse barco, que esse barco está afundando. Não vamos entrar no barco furado por aí, não. Vamos entrar no barco que Jesus está. Jesus está conosco no barco e vamos continuar com ele, para ele continuar conosco. Amém, Jesus. Que Deus abençoe os irmãos amados aí, que vão ouvir esse pequeno estudo aí. Não tenho tanta sabedoria sem fazer estudo, não, irmãos amados. É mais aí para nós estar sempre relembrando do que temos que fazer, do que temos que estar sempre na presença de Deus, exortando uns aos outros, como diz a palavra aqui, e sempre cantando hinos espirituais. Fiquem, amados irmãos, todos na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe os irmãos, as irmãs, todos que vão ouvir esse áudio, que foi meio rápido, aí uns 25 minutos só, né, mais ou menos, 24 minutos, mas é aí proveitoso, tá lendo na palavra de Deus, meditamos na palavra, explicamos o porquê. Então fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém, Jesus.